Olá, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Evangelista Xavier, você está na página Pão Nosso e seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Nós estamos numa série de vídeos, esse é o segundo vídeo dessa série e nós vamos falar aqui sobre o cristianismo cultural e o que é que isso tem a ver hoje com essas denominações evangélicas que existem por aí espalhadas por todo o mundo. Fica comigo, depois da vinheta a gente volta. Gente, falando sobre o cristianismo cultural. Fica aí porque vai ser muito interessante. Eu vou ler um texto aqui em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 38. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Eu sempre gosto de utilizar a Bíblia. Vamos lá. 10, 34 a 38 de Mateus diz assim: Não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida, perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. É o que diz esse texto aqui. Esse texto ele é um contexto do capítulo 7 do livro de Miqueias, onde Miqueias fala ali que no final dos tempos, no final de tudo, haverá injustiça, subornos, desonestidades, traição entre os homens e até mesmo essa traição dentro da sua própria casa. Você pode agora estar me questionando: poxa, mas eu não vivo esse contexto na minha vida, eu e minha família nós nos damos muito bem, graças a Deus por isso, que não é o seu contexto. Mas é o contexto, é a situação hoje de muitas famílias, de muitos membros de famílias, principalmente em países islâmicos, onde o membro da família ele se converte a Jesus Cristo, não a uma denominação, não a uma religião, mas a pessoa de Jesus Cristo. E os próprios familiares têm que entregar aquela pessoa à justiça e muitas das vezes chega até matar o próprio ente querido, por causa da fé que eles têm, que eles professam no Islã. Então, fazer isso contra um cristão ou um islã que se converteu ao cristianismo é como se estivesse fazendo um favor, tirar a própria vida da pessoa. Eu vou ler rapidinho aqui Miqueias capítulo 7, que diz assim: Pobre de mim, sinto-me como um que apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Continuando, diz assim: Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilha até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Bem familiar com o nosso país, né? Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima, está chegando a hora do seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa, pois o filho despreza o pai, a filha rebela contra a mãe, a nora rebela contra a sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Então vocês podem ver que esse texto de Miqueias ele é um paralelo com esse texto aqui de Mateus capítulo 10, que Jesus ele cita o capítulo 7 aqui de Miqueias, né? Repetindo, Miqueias fala: olha, que os seus inimigos serão da sua própria casa, até sua própria esposa. Como repito, talvez não seja o seu contexto de vida, mas é o contexto de muitas pessoas que estão servindo a Jesus nesse momento em várias partes do mundo, que são perseguidas por causa da sua fé, são perseguidas pelos próprios familiares por causa da sua fé, maridos que abandonam sua esposa, famílias que abandonam seus filhos, seus entes queridos porque se converteram a Jesus Cristo. Então esse é o contexto mundial que a gente vive hoje, esse é o contexto cultural do cristianismo que nós vivemos hoje. Vamos dar continuidade aqui. Como eu já falei, o texto de Miqueias em Mateus, Jesus está mostrando um paralelo cultural do passado, lá de Miqueias, a época de Miqueias, do presente de Jesus, quando ele estava aqui na terra em carne e osso,
e do futuro, que é o nosso futuro, em segui-lo. Então é um paralelo cultural que Jesus está mostrando o que ocorrerá com os seus servos, com os seus seguidores, com os seus discípulos, com todos aqueles que abraçam a fé na pessoa de Jesus Cristo. Jesus está mostrando que a vida dessas pessoas será de perseguição, humilhação, escárnios, dificuldades, tá? Então é esse o contexto cultural que Jesus está falando. É claro que há perseguições mais extremas em outros lugares, não há perseguições em outras, há menos em outras. Então é um contexto cultural global. Jesus está mostrando o que a sua igreja, não estou falando de denominações em religiões, não, estou falando da igreja de Cristo, organismo vivo. Ela vai passar, ou qual o contexto de seguir a Cristo. É isso que Jesus está falando. É de perseguição, é de escárnios, é de humilhação. Esse é o contexto cultural. O que é apresentado aí hoje não tem nada a ver. O contexto que se apresenta aí hoje é de riquezas, é de famas, é de glórias, é de tudo isso aí, que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas continuando, Mateus capítulo 10, versículo 34 e 38 que nós lemos, Jesus ele mostra a dificuldade, mas também ele mostra a recompensa de segui-lo, e que haverá muita dificuldade para seus seguidores antes da vinda da paz. E quando é que essa paz vai ocorrer? No arrebatamento da igreja, na vinda de Jesus com a sua igreja para estabelecer o milênio. Então até lá, o contexto cultural será de muita dificuldade em seguir a Jesus. Será de muita hostilidade pelo mundo para aqueles que seguem a Jesus. Miqueias capítulo 7, como nós lemos aqui, ela descreve os terríveis males na terra, a falta de confiança, amor entre os parentes e amigos, né? Até a vinda de Jesus, esse será o contexto cultural do cristianismo verdadeiro. Então você veja que eu citei Miqueias, citei aqui Mateus capítulo 10, que são textos paralelos, que mostram qual é o contexto, a situação cultural da igreja de Cristo aqui na terra, com o que a igreja ela vai passar aqui na terra. Mateus capítulo 10, versículo 37, diz bem assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. No judaísmo, porque a Bíblia foi escrita para os judeus, uma cultura judaica totalmente diferente da nossa. Então nós temos que entrar na cultura dele, no contexto daquela época. Então no judaísmo, amar os membros da família, principalmente pai e mãe, era uma obrigação seríssima. Por isso que no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz: honrará pai e mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Só Deus ele poderia exigir um amor maior do que o amor dado ao pai e à mãe. Por isso, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 está escrito: ouve só, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Mateus 10, 38 já diz assim, ó: quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Então nós lemos Mateus 10, 37, e agora nós lemos Mateus 10, 38, que é o contexto do 37. É por isso que Jesus diz em tomar a cruz, que significa o quê? Uma violenta e dolorosa decisão de renunciar ao mundo, o pecado e o eu por amor de Cristo. A morte de cruz era uma morte terrível, era uma morte violenta, era uma morte vergonhosa, porque os piores dos piores da sociedade que eram crucificados. Então era uma morte violenta, uma morte dolorosa, uma morte humilhante. Então o texto aqui, Jesus quer dizer o seguinte, que aquele que quer seguir a ele deve tomar sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz e segui-lo, ou seja, é uma decisão violenta e dolorosa e humilhante de renunciar ao mundo que o mundo oferece, que é a prostituição, as riquezas ilícitas, toda essa cultura mundana que vai totalmente contra a palavra de Deus, e abraçar a cultura do reino que é apresentada por Jesus Cristo através da Bíblia, que é a cultura do reino, como nós falamos no vídeo anterior.
Mateus 10, 39. Só lembrando aqui que para seguir Jesus tem que haver uma negação do seu eu. Isso dói. Tem que haver uma negação dos prazeres do mundo. Isso dói. E tem que renunciar ao pecado. Então é uma decisão radical, violenta, que muitas vezes dói na nossa alma. Entendeu? Mateus 10, 39 diz assim: quem se apega à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa encontrará. Os judeus, eles eram contra esse ensino de Jesus, tudo isso que nós temos apresentado até agora, porque eles acreditavam que não precisavam passar por uma vida de sacrifício, de renúncias e humilhação para alcançar a paz e a libertação de Israel. Por isso eles esperavam um rei glorioso que entrasse num cavalo pelas portas de Jerusalém. E Jesus entrou humilde em cima do jumentinho, falando: olha, perdoa teu irmão, olha, ore pelos que te amam, ora pelos que te amam, oram também pelos aqueles que te perseguem, libera perdão. Essa é a cultura do reino. E eles não aceitaram isso, porque eles queriam um reino imediato, uma libertação imediata do domínio romano. E Jesus veio apresentar uma libertação muito mais maior do que essa, que é a libertação da nossa alma da escravidão do pecado. E quando somos libertos do pecado, nós somos livres em todas as nossas áreas. Agora, o evangélico cultural do século XXI consiste em uma frequência ao templo. Não estou falando que você não deva frequentar o templo da sua denominação, ou a sua igreja, como você queira chamar. Não é isso. Mas na mente dos religiosos há o seguinte: eu tenho que ir à igreja, eu tenho que ir no templo, porque se eu não for, há uma cobrança na consciência durante a semana. E a pessoa vai ao templo, ao culto, à reunião, como dever de consciência, e não verdadeiramente para adorar a Deus. Não estou generalizando, mas há muita gente que tem isso na sua mente, no seu coração. O evangélico cultural, ou esse cristãos cultural do século XXI, consiste em hábitos espirituais, que são boas ações como substituto de uma fé em Jesus que envolve renúncia. A fé em Jesus envolve renúncia, como nós acabamos de ler. Porque a cultura do reino, ela mostra para você que seguir e servir a Cristo tem que haver uma mudança radical, violenta e dolorosa. Mas hoje, para os religiosos, isso consiste em hábitos espirituais, como boas ações, para substituir uma fé genuína em Jesus que envolve renúncia. Hoje, o cristianismo, esse cristianismo falso e mentiroso que existe aí, se baseia em relacionamentos interesseiros com pessoas, obreiros, pastores, padres, ao invés de relacionar-se com a pessoa do Espírito Santo. Então a pessoa está sempre submissa, ela está sempre pronta ali para atender o seu líder, mas sempre visando o interesse, um cargo, uma função, um lugar de destaque ali no meio da comunidade cristã que ela habita, né? O evangélico ou o cristão cultural hoje do século XXI consiste em uso de argumentos contra a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Deus sabe todas as coisas. Esse argumento, Deus sabe todas as coisas, que é uma verdade, Deus sabe todas as coisas porque Ele é onisciente. Mas quando a pessoa usa Deus sabe todas as coisas, é para justificar um pecado, uma safadeza dela. Essa que é a verdade. O cristão de hoje consiste em um culto de entretenimento, egocentrismo para agradar a todos. Então hoje não existe culto, existe um show gospel e uma pregação entre aspas para agradar os corações das pessoas. Não há combate ao pecado. O evangélico ou cristão cultural, as pessoas não estão dispostas a tomar a cruz todos os dias, mas só quando lhe convém. Infelizmente, há uma grande diferença entre o cristianismo cultural que nós vimos aqui no livro de Miqueias e Mateus capítulo 10 para esse cristianismo globalizado aí do século XXI, que é falso, mentiroso e religioso. O meu desejo com esse vídeo é que Deus ele te abençoe abundantemente em nome de Jesus e que teus
olhos espirituais se abram para o verdadeiro cristianismo, para a verdadeira vida de relacionamento que o Espírito Santo quer ter contigo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se esse vídeo te ajudou, curte e compartilha. E segue a página aqui para o nosso canal Atalaia no YouTube, para que você seja notificado dos próximos vídeos, dessa série de vídeos que estamos falando sobre a cultura do reino. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.